Você pode se sentar, meu irmão. Nós temos meditado na palavra de Deus e temos falado sobre o jardim de Deus. E esse jardim de Deus foi o primeiro lugar sagrado na terra e foi construído por Deus, o jardim do Éden. Temos estudado um pouquinho sobre o lugar sagrado, o encontro com Deus, nessa dinâmica que vai ali no livro de Gênesis. E nós estamos no capítulo 3, versículos de 7 até o verso 13. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis 3, versículos de 7 a 13. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero pedir oração por mim, tá? Por favor, ore por mim, tá? Essa semana passada a gente esteve na África do Sul, naquele encontro, aquele encontro que fazemos uma vez por ano para planejar o avanço do reino de Deus. São 80 pastores do mundo todo trabalhando numa consulta para planejar o avanço do reino de Deus. Cheguei ontem, 7 horas da noite, no aeroporto aqui de Curitiba. Hoje foi um dia tremendamente intenso. À tarde nós tivemos uma celebração de 80 anos, visitas no hospital. Chegamos aqui, nem consegui chegar para o encontro dos pretos aqui, eles sabem, às 5 horas da tarde, vim direto para o culto. Amanhã, cedinho, eu estou indo para o Rio de Janeiro, para uma semana de reuniões no Conselho da Convenção Batista Brasileira. Meu coração está alegre, jubiloso, mas eu estou quebrado. E ainda estou com 5 horas de fuso horário que eu não sei como é que eu vou compor aqui. Então, se eu dormir no meio do sermão, você não fique preocupado. Geralmente é você que dorme, né? Então eu queria pedir que vocês estivessem orando. E lá na convenção, nós temos tanta coisa para resolver e decidir. Então, eu posso contar com a sua oração essa semana? Então, quem vai estar orando pelo seu pastor? Levanta a mão. Eu vou dizer lá que vocês estão orando pela gente. Amém? Então não esqueça de orar pela gente, tá? Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 13 diz assim a palavra do Senhor. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, e então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. E naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim, e então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? E o homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. E então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Senhor, muito obrigado porque a tua presença aqui entre nós está sendo tão gostosa, Senhor, tão tremenda. E agora, quando vamos estudar a tua palavra, aplica a tua palavra em cada coração, e que essa aplicação seja o mover do teu Espírito falando conosco. Nós não viemos aqui para ouvir alguém, nós viemos aqui para estar na tua presença e ouvir a voz do Senhor. Então fala conosco, Pai, e é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Aprendemos hoje pela manhã nesse texto que depois que o inimigo se infiltrou no lugar sagrado, e o inimigo se infiltra no lugar sagrado onde Deus se revela e fala conosco, ele também atua aqui e tenta desvirtuar o nosso caminho. O homem e a mulher caíram na tentação e comeram do fruto da árvore que Deus havia proibido, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que representava a morte, porque depois que comessem, a morte entraria na vida e na terra. E esse texto em especial nos fala de algumas coisas que começaram a mudar.
foram como que sinais interiores de que o lugar sagrado do coração havia sido corrompido. Eles continuavam no lugar físico sagrado, o jardim do Éden, mas o lugar sagrado do coração de Adão e Eva havia se corrompido, e algumas mudanças aconteceram. E essas mudanças, e nessas mudanças a gente vai ver uma coisa tremenda. Há coisas boas e há coisas más. Porque eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós aprendemos, por exemplo, hoje pela manhã, que uma das coisas que entrou no coração do homem foi a vergonha. E eles estavam envergonhados. E falamos um pouquinho sobre isso, que essa vergonha não era tanto da questão da nudez, do homem olhar para a mulher e ver as suas partes íntimas e vice-versa, mas era que eles sabiam que não eram mais os mesmos, que algo havia mudado dentro do coração deles. E a nudez representava a plenitude da comunhão, e agora eles não podiam ter plenitude de comunhão nem com eles, entre eles, homem e mulher, nem com Deus. E então o que eles podiam fazer? Eles pegaram folhas de figueira, costuraram e vestiram-se, para colocar alguma coisa entre eles mesmos e o outro, e entre eles mesmos e Deus. Interessante é que estudamos hoje pela manhã que esse sentimento de vergonha nada mais era do que a ativação da consciência. Sabe por que a gente tem vergonha das coisas erradas que a gente faz? É porque a nossa consciência nos acusa. E se perdemos completamente a vergonha, então cauterizamos a nossa consciência, e o pecado não tem sentido. Eu faço qualquer coisa porque nada mais representa desonra para mim. Então, em algum sentido, a vergonha era um instrumento de Deus que dizia para o homem: olha, presta atenção, não é esse o caminho. Mas o mal veio junto, porque ao invés da vergonha produzir a busca pela reconciliação, o que aconteceu foi que a vergonha levou à fuga. E aí o homem se escondeu de Deus. E esse foi o segundo sentimento, de fugir de Deus. Ele percebeu que as folhas da figueira não eram suficientes, a roupa não era suficiente. Então, quando Deus passeou pelo jardim, ele se esconde atrás de uma árvore, para dizer: Deus, eu não posso chegar perto do Senhor, não tem jeito de eu chegar perto do Senhor. E hoje pela manhã a lição principal que aprendemos foi essa: apesar de Adão e Eva terem feito o que fizeram, naquele instante Deus revelou o quanto Ele amava o homem. Porque mesmo o homem sendo pecador e estando no lugar sagrado, profanado o seu coração e o lugar sagrado, Deus vai à procura daquele homem. Deus vai à procura daquele homem e diz: Adão, o que você está fazendo aí? Vem para cá, eu quero estar perto de você. E sabe, apesar de tudo isso, apesar do salário do pecado ser a morte, Deus vai matar um animalzinho e vai usar as peles desse animalzinho para fazer as roupas do homem. E a primeira morte vai acontecer no universo, porque nem os animais morriam antes disso. E aí eu posso imaginar Adão vendo a morte do animalzinho. E aí Deus estava dizendo: olha, profeticamente, um dia eu vou tomar o seu lugar na cruz do Calvário. E nós aprendemos isso hoje pela manhã. Mas agora à noite eu quero continuar esse estudo na palavra de Deus. E quero dizer para você que houve um segundo sentimento, melhor, uma terceira atitude interior no coração desse homem. A primeira foi vergonha, depois foi fuga. E Deus estava dizendo: para de fugir, porque eu amo você e tenho uma resposta para a sua vida. Mas a terceira foi medo das consequências. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz
quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Uma terceira consequência do sagrado se romper em nós, é que a relação com Deus, que antes era de profunda amizade e proximidade, ficou marcada pelo medo. Adão ficou com medo de Deus. Literalmente é isso que a Bíblia está dizendo. O temor do Senhor invadiu o coração de Adão. E a pergunta é: por que Adão estava com medo de Deus? E eu fiquei pensando em algumas respostas. Por que será que Adão estava com tanto medo de Deus? A primeira coisa, queridos, é porque Adão conhecia a glória de Deus. Meus queridos, quando a gente lê o livro do Apocalipse e diz que aqueles seres celestiais veem a glória de Deus, os anjos, os serafins, veem a glória de Deus. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 6, quando fala a respeito dos serafins que estão vendo a glória de Deus, diz que eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem os seus pés, com 2 eles cobrem o seu rosto, com 2 eles voam. Mas a Bíblia está dizendo que nem eles, que são os seres mais gloriosos, porque a palavra serafim quer dizer brilho, glória, são seres que estão do lado do trono e refletem o brilho da glória de Deus. Eles conhecem a glória de Deus, e há reverência e há temor. Quanto mais o homem que conhecia o brilho da glória de Deus, que passava pelo jardim, que tinha encontro vivo e real com Ele, não conhecia a glória de Deus. E quando ele olhou para ele e percebeu, Adão, a sua própria decadência, diante da glória de Deus, ele teve medo. A segunda razão porque Adão teve medo era porque ele conhecia a lei de Deus. A lei de Deus era essa: quem comer desta árvore certamente morrerá. Uau! Ele sabia que alguma coisa ia acontecer, e ele sabia que a lei de Deus o condenava. Agora, se é assim, da maneira como a gente está vendo na Bíblia, então por que a Bíblia afirma que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria? A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, da santidade de Deus, é prudência. Então por quê? Porque quando o temor do Senhor desaparece, nós banalizamos o pecado, e nós não valorizamos a santidade, nem de Deus e nem a nossa, porque nós não conseguimos entender o custo da restauração. Para Adão poder viver aquilo que ele vivia, um pouquinho daquilo que ele vivia no jardim, alguém teria que tomar o seu lugar e cumprir a justiça da lei de Deus. Por isso aquele animalzinho, como um símbolo do que aconteceria no futuro, morreu. Sabe o que o temor no coração de Adão revelava e revela? É que o pecado é desgraça que destrói-nos por dentro e por fora. Pecado quebra a comunhão com Deus. Pecado degenera a nossa alma. E o medo revelava que o livre acesso havia se rompido, e que só uma intervenção do Todo-Poderoso podia mudar os fatos, porque eles já estavam diferentes. Quando o temor do Senhor é apagado em nosso coração, nós perdemos a noção
de uma das coisas principais da história bíblica, que Deus não é só amor, mas Ele é juiz justo, e que a sua santidade e a sua justiça são tão grandes quanto o seu amor. E naquela hora, lá no jardim, Adão estava no lugar sagrado, mas o sagrado havia se corrompido, ele não tinha mais comunhão como ele tinha da mesma maneira com Deus, ele havia fugido de Deus, ele tinha vergonha de Deus, e agora ele tinha medo de Deus, porque ele temia o juízo de Deus. Como é que esse negócio de morrer vai acontecer? Agora a gente vive um tempo em que alguns desses valores têm sido massacrados na nossa mente, no nosso coração. Muita gente perdeu a vergonha de pecar. E vive como se o pecado fosse a coisa mais natural do mundo. E alguns perderam o temor de Deus e nem acreditam que um dia vai haver um juízo final, nem que vai haver um céu, nem um inferno, mas simplesmente que Deus é uma força extraterrestre, sei lá o que, fazendo alguma coisa. Tem até conferências aí falando sobre as relações interplanetárias do Espírito. Isso é legal, né? Achei interessante. Relações interplanetárias do Espírito. Queridos, nós precisamos aprender a revitalizar a nossa relação com o Deus vivo. Mas se nós perdemos a vergonha do pecado, e se nós perdemos o temor do Senhor, então não vai haver como nós entendermos que precisamos de uma restauração que venha do poder de Deus e da graça de Deus. A última coisa que esse texto vai mostrar para a gente é que logo depois, Deus começa a conversar com Adão e vai ao encontro dele, vai buscá-lo. E apesar dele ser o juiz, ele também é amor. E uma quarta atitude estranha no homem começa a aparecer. Porque toda vez que Deus usa a sua consciência para mostrar que você fez alguma coisa errada, e toda vez que Ele coloca no seu coração o temor do Senhor, Deus tem um propósito. O propósito de Deus é reconciliação. O propósito de Deus é achar uma maneira de buscar, de encontrar, de salvar, de perdoar aquele que se havia perdido. Eu e você. Mas como o bem e o mal estão misturados dentro da gente, então apesar de a gente ter vergonha de Deus, ao invés de buscar socorro em Deus, eu fujo de Deus. E apesar de eu ter temor do Senhor, e eu saber que os pecados têm consequências na minha vida, ao invés de eu buscar perdão, eu faço como Adão e Eva. Eles começam a buscar justificação ao invés de arrependimento. E olha só que coisa interessante, começa uma conversa com o homem, Deus conversando com o homem. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando tu estavas passeando pelo jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Foi por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. E então o Senhor, Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra, e eu vou pôr pontinhos entre parênteses, que o Senhor criou, me enganou e eu comi. E sabe, a próxima consequência da quebra do sagrado no coração foi a tentativa destrutiva de justificar-se diante do erro, diante de Deus, ao invés de enfrentá-lo com arrependimento. Ele diz assim: ah, Deus, o negócio é o seguinte, pensa bem, tá certo, eu fiz o que não devia fazer, mas o Senhor que criou a mulher, viu?
O Senhor que criou a mulher. E a mulher que o Senhor criou foi lá falar para mim para comer da árvore e tal. Eu não queria brigar com ela. Você já viu como é difícil brigar com mulher. Eu não queria brigar com ela e tal. E fui lá e comi, Senhor. Cara de pau. Aí o Senhor olha para a mulher e diz para ela: mulher, por que você foi lá, pegou a fruta e deu para o teu marido? Aí então ele diz assim: olha, Deus, pensa bem. A cobra que o Senhor inventou, a mais inteligente dos seres que o Senhor criou, passou a lábia, me convenceu e eu comi. Final da história, de quem era a culpa? De Deus. Está vendo, Deus? Eu não tenho nada a ver com esse negócio. A culpa é sua. Se o Senhor não tivesse feito desse jeito, tivesse feito um pouquinho diferente, isso não tinha acontecido assim. Tão simples, Deus. Muda tudo, começa de novo. Queridos, é exatamente assim que a gente lida com Deus. A gente faz as besteiras, e eu já ouvi isso, né? Conversando, por exemplo, com um jovem, está vivendo a sua sexualidade fora do casamento, às vezes uma gravidez adolescente, a gente vai dizer: menino, para pensar o que aconteceu. Eu falo assim: pastor, não foi Deus que colocou os hormônios dentro da gente? Eu estou cheio de hormônios, Deus. Aí, é isso que acontece. Não é assim? Ou então, quando a gente faz alguma coisa que não devia fazer, a gente coloca a culpa no pai, na mãe, no tio, no avô, naquela pessoa assim, assada. E sabe o que é pior? Enquanto a gente está vivendo esse ciclo em que a gente tenta abafar o temor do Senhor e a vergonha, ou com a fuga, ou com a justificativa das nossas ações, não há bênção, não há transformação, não há libertação, não há mudança, não há reconstrução. Porque a reconstrução só acontece quando a gente tem a coragem de enfrentar o problema. E a gente tem que enfrentar o problema com arrependimento. A melhor definição que eu aprendi sobre arrependimento foi: tristeza pelo erro, que provoca profundo desejo de mudança. Sabe por que eu acho que essa é a melhor definição de arrependimento? Porque eu já vi muita gente triste por ter errado, mas não quer mudar absolutamente nada na sua vida. Você conhece gente assim? Sabe que fez besteira, sabe que está doendo, que está machucado, que está quebrado, que está quebrando outros, que está machucando outros, sabe, e até fica triste, e de vez em quando até chora. Mas quando você diz: olha, vamos mexer aqui, vamos mudar essas coisas, diz: não, eu não quero mexer nessa área da minha vida. Queridos, a única maneira de Deus começar algo novo na nossa vida é quando arrependimento vem dentro da nossa alma. E arrependimento é essa tristeza que diz para a gente: eu não gosto disso, esse sabor não é bom, as coisas estão ruins, as coisas estão acontecendo de maneira que não deveriam acontecer, e eu quero que haja mudança na minha vida. Quando a gente analisa esse diálogo, a gente vai perceber que essas desculpas no coração de Adão e Eva foram crescentes e foram contraditórias. Primeiro ele vai dizer que estava com vergonha de Deus porque ele estava nu. Ele estava nu o tempo todo, ele nunca teve vergonha disso, ele estava com vergonha de si mesmo diante de Deus. A verdadeira razão não era a nudez, mas o pecado. A culpa não era de Eva, da mulher que Deus havia lhe dado. Ele tinha tomado uma decisão de comer e comeu. A mulher, quando questionada, ela fez a mesma coisa, dizendo que é serpente, mas na verdade ela escolheu comer e decidiu não acreditar na palavra de Deus para acreditar na palavra da serpente. E o resumo de tudo isso é que quando nós tentamos nos justificar e não nos arrependemos, o que estamos dizendo é uma grande heresia.
que eu não sou culpado dos meus próprios erros. Justificar-se é tentar fugir da responsabilidade dos nossos erros. É imputar um erro a Deus que não nos impediu de errar. Mas Deus tem um caminho diferente para a gente. E agora, Adão? Como é que vai ser? E agora, Eva? Como é que vai ser? E agora, Pascoal? Eu e você, como é que vai ser? Só tem um jeito da gente sair dessa encruzilhada complicada da vida e restaurar o lugar sagrado dentro da nossa alma. É quando a gente tem dois sentimentos tremendos, transformadores de Deus na nossa vida. O primeiro é arrependimento. Quando eu sinto tristeza e quero mudança. E o segundo é fé. Quando eu olho para cima e creio que aquele Deus me ama e tem um propósito tremendo para transformar a minha vida. E aí, eu me lanço nos braços do único que é capaz de transformar a minha história. Eu tenho visto muitas pessoas lutando contra vícios. E tenho aprendido algumas coisas muito simples com relação à luta contra vícios. A gente primeiro tem que entender que a gente é um viciado, senão a gente nunca vai ser liberto. E o pior é que muito viciado não acredita que é viciado. Você já falou com um bêbado? E você diz assim, cara, tu está bebendo demais, tu está virando um bêbado. E ele diz, não sou bêbado. Eu tenho completo controle sobre a bebida. Eu bebo quando eu quero. É verdade, ele só bebe quando quer. Toda hora ele quer, faz mal, então ele bebe. E aí você diz para ele assim, cara, você virou inconveniente. Não, eu não estou inconveniente, eu só estou alegre. Você não quer que eu fique alegre? E a pior coisa é que ele não acredita que ele é escravo da bebida. Você já viu gente assim? Ou que ele é escravo da droga, da maconha, que ele é escravo do crack, que ele é escravo da cocaína, que ele é escravo do computador, que ele é escravo de qualquer coisa. E sabe, enquanto ele não reconhece quem ele é, e ele não deseja ardentemente mudança, não vai haver transformação, queridos. Porque ele vai achar sempre uma desculpa para aquilo que ele está fazendo. Uma das coisas que me impressiona é que muitas vezes as pessoas que vão para casa de recuperação, lá para o Ceifar, e que têm maior sucesso na transformação da sua vida, são as pessoas que já perderam tudo. Perderam família, perderam dinheiro, perderam dignidade. São aquelas que não têm onde cair morto, que são tiradas da calçada, da sarjeta e colocadas na casa de recuperação. Que às vezes, quando a gente tenta fazer a reaproximação da família, a família não acredita que essa pessoa possa ter sido transformada, porque ela já foi tão machucada. E eu fico pensando, mas por que esse indivíduo, às vezes, o projeto de Deus passa tão rápido e as coisas acontecem? É porque ele tem uma grande convicção que ele está perdido, arrebentado, e que se ele continuar daquele jeito ele vai morrer. E ele sabe disso. Enquanto a gente pega às vezes filhos de pessoas tão abastadas, de famílias até organizadas, e eles estão dependentes da mesma maneira que o outro, mas não chegaram à sarjeta, e a gente fica dizendo, olha, vamos tentar, e eles sempre têm uma desculpa. E aí telefona para a casa da mamãe, depois de uma semana, diz assim, a comida daqui é horrível,
o beliche aqui tem uma tábua quebrada, olha que coisa horrível. E sabe que eles não conseguem ver que a coisa horrível são eles, que estão arrebentados e quebrados. E essa maneira da gente se justificar das coisas faz com que a gente prolongue o sofrimento nosso e dos outros, porque não há conserto. Mas você quer ver alguém livre? É quando ele diz: eu sou um viciado. Você sabe que uma das coisas que vai acontecer, por exemplo, nos alcoólatras anônimos, é que a primeira coisa que ele vai dizer lá dentro, e ele vai ouvir todo mundo que está lá dentro dizer: eu sou alcoólatra. Essa é a primeira palavra que ele tem que aprender a dizer em público: eu sou alcoólatra, e estou sem beber há um dia, 10 horas, 26 horas, uma semana. E ele, depois de 30 dias, ele vai voltar lá e vai dizer assim: eu sou alcoólatra. E queridos, uma coisa que você precisa aprender, se você quiser ver mudança na tua vida, você tem que aprender a dizer para Deus: eu sou pecador que preciso da tua misericórdia. Porque se você não aprender a dizer que você é pecador, enquanto você quiser achar que a desculpa do que está acontecendo na tua vida é fulano que fez isso, é Beltrano que fez aquilo, é teu pai, é tua mãe, é teu avô, pode ser que todo mundo tenha feito coisa terrível para você, mas enquanto você não entender que você tomou decisões, e que essas decisões estão trazendo consequências na sua vida, não há mudança. Você quer ver a tua vida mudar? Para de colocar a culpa nas outras pessoas. Uma vez eu conversava com uma pessoa muito querida minha, e essa pessoa estava vivendo uma situação horrível de vida, sem emprego, sem definição de vida, as coisas estavam complicadas para todo lado. E aí eu tentei chegar para essa pessoa muito querida e dizer assim: olha, querido, você tem que mudar a tua rota. Você não é mais uma criança, você já é um adulto, você tem que tomar suas decisões. E aí eu nunca mais vou me esquecer das palavras que aquela pessoa me disse: meu pai é culpado por isso, eu não pedi para nascer, ele vai ter que me aguentar até morrer. O pai dele já morreu. Quem é que vai aguentá-lo? Consegue entender? O primeiro caminho para uma mudança na nossa vida é quando eu admito quem eu sou. Deus, eu vou parar de achar desculpas para mim. Eu sou pecador. Eu preciso da tua misericórdia. E a segunda coisa é muito simples. É olhar para cima e crer que esse Deus que ama você, que se importa com você, que é juiz, mas que te ama, quando você se lançar nos braços dele e se deixar ser moldado por ele, ele mesmo vai ser aquele que vai descobrir um meio de transformar você e de abençoar a tua vida. Sabe, quando Adão chegou perto de Deus, e Deus pôde tratar o coração de Adão, Deus começou a fazer a obra da transformação. E a primeira profecia na Bíblia a respeito de Jesus vai aparecer no versículo 15 desse capítulo, onde Deus vai dizer para Adão: Adão, morreu no teu lugar hoje um animalzinho, mas eu amo tanto você, e eu tenho um propósito para você, que um dia eu vou descer do meu céu, vou me fazer caber na forma humana, para tomar o teu lugar lá na cruz do Calvário. Vou descer ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, e vou lá por você.
e vou ressuscitar como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para sair de lá arrancando das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho aqueles meninos lá do Ceifar, quando eu olho aqueles meninos lá da Cracolândia em São Paulo, quando eu olho pessoas que toda a humanidade diz, para esse cara não tem mais jeito, e eu vejo o que Deus está fazendo nessas vidas, eu quero dizer para você, eu celebro a graça de Deus, mas mais do que isso, eu celebro a atitude dessas pessoas, de primeiro reconhecer que são pecadores desgraçados e que precisam da misericórdia de Deus, e de que só Jesus pode mexer e transformar a vida deles. Nessa noite eu vim fazer 2 desafios a você nessa noite. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus e de você mesmo. Para, chega. Você não aguenta mais. Você não aguenta mais. Para. Quando você parar de fugir, reconhece quem você é. Pecador, cheio de defeitos, de problemas. E que muito do que acontece na sua vida tem a ver com as suas decisões. Que a culpa não é do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, do teu tio, do diabo, sei lá quem mais. Mas você toma decisões todos os dias na tua vida. É claro, você foi machucado por algumas pessoas. Quem sabe você foi enganado por outras. Mas queridos, você tomou decisões na sua vida, e que se você não desejar ser diferente, transformado pela graça de Deus, não tem jeito. Você quer ficar livre? Você precisa desses 2 passos: arrependimento e fé. Você quer ficar livre? Você precisa da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Você quer ficar livre? Você precisa do abraço do Senhor. Eu vi uma história algum tempo atrás que tem muito a ver com isso. Quero terminar com essa história. É um pregador que eu ouvi falando sobre isso. Ele disse que ele começou a perceber na sua casa que o seu filho começava a inventar coisas. Pareciam grandes demais, nem pareciam tão verdadeiras assim. E o papai então chegava para aquela criança e dizia: olha filho, não é bem assim, presta atenção, será que isso é verdade mesmo? Verdade verdadeira? Ele disse: não papai, como não? Bom, mas não ficou só nisso. Ele começou a perceber que apareciam na sua casa algumas pequenas coisas que eles não tinham comprado. Ele era um garoto, mas aparecia naquela casa pequenas coisas que eles não tinham comprado. Ele dizia: mas filho, de onde veio isso? Ele dizia: não papai, eu ganhei de fulano. Não papai, Beltrano me deu, a mãe de Ciclano me deu. Até que um dia aquelas coisas começaram a ficar tão evidentes, que o papai percebia que não estava certo, a mamãe percebia que não estava certo. E uma bolinha branca apareceu na casa. E aquela bolinha branca, a mamãe e o papai queriam saber de onde vinha. E a mamãe e o papai começaram a perguntar de onde vinha, o que tinha acontecido. E vinha uma história, e depois a história se incumpridava e contava mais um outro pedaço. E a outra história, você já pode imaginar, né? As coisas foram até que a mamãe descobriu que na verdade aquela bolinha branca tinha sido roubada. Roubada. E pela primeira vez aquela criança
entendeu o que ela tentava esconder com as suas próprias mentiras, que ela era ladrão, ladra. E a mamãe a confrontou por causa de uma bolinha branca. E pela primeira vez o arrependimento veio no coração dessa criança, bem parecido com Adão. E ela foi para o seu quarto, deitou na sua cama e começou a chorar. E a mamãe batia na porta e entrava, e a criança cobria sua cabeça de vergonha e não saía de debaixo da coberta. A mamãe entrou em desespero, ligou para o escritório do papai e disse: papai, vem para casa, vem logo, vem logo, vem logo. E quando o papai chegou, aquela criança estava no quarto coberta a cabeça, coberta a cabeça. O papai sentou do lado dele e começou a conversar com aquela criança. E ele não se descobria. Papai colocou a mão por dentro e viu que aquela criança de estar coberta estava suada, bem suada, molhada. O lençol já estava molhado de tanto suor. E aí aquele pai foi descobrindo a cabeça do filho e foi dizendo: filho, eu sei quem você é e sei o que você fez. Mas tem conserto. Tem conserto. Tem conserto. E eu vou te ajudar a consertar. Nós vamos pegar a bolinha branca e eu vou com você devolver para a pessoa de quem você roubou. E sabe, se ele não aceitar mais a bolinha branca porque você já usou, eu vou comprar outra. E nós dois juntos vamos resolver essa questão. Quando eu olho para o jardim do Éden, e Adão e Eva, eu vejo Deus fazendo a mesma coisa. O homem se escondeu, ele tentou achar desculpas para si, ele teve medo, mas Deus foi ao encontro dele e disse: filho, eu sei quem você é e sei o que você fez, mas eu vou junto com você consertar o que está quebrado. Sabe o que dá desespero na gente? É quando a gente olha para a vida da gente, se vê sozinho e não sabe como consertar a vida. Porque quando a gente quebra a vida, quando a gente machuca pessoas, você, não conseguimos consertar. Mas quando a gente se deixa carregar no colo como aquela criança foi conduzida pelo seu papai, o papai do céu sabe como consertar. E sabe que uma coisa que eu queria dizer para você é que uma das bênçãos de ser um pastor é de ver muita gente quebrada, arrebentada, que as pessoas diriam: para essa pessoa não tem jeito, sendo conduzida pelo Senhor Jesus, tendo a sua vida transformada, coisas novas de esperança e graça acontecendo pela intervenção do Todo-Poderoso. Mas para isso você tem que fazer duas coisas: arrepender-se, sentir uma tristeza dentro do seu coração de saber que você está perdendo algo, sua honra diante de Deus,
E essa tristeza deve gerar em você o desejo ardente de mudança. Porque se não tiver esse desejo ardente de mudança, você vai continuar exatamente do jeito que você está. Depois você precisa olhar para cima e se lançar nos braços de Jesus e crer que Ele vai com você. Ele vai com você, pedacinho por pedacinho, lugar por lugar, espaço por espaço, caquinho por caquinho, restaurar a tua vida. Você vai me perguntar, vai ser como antes? Não, nunca mais vai ser como antes, mas o Senhor vai abençoar a tua vida de novo, e disso que é uma desgraça, Ele vai derramar graça infinita e abundante sobre você. Nessa noite eu queria terminar orando com você, como a gente sempre faz, e eu vou convidar pessoas para virem aqui à frente para a gente orar juntos. Eu vou orar por um tipo de cura completamente diferente daquela que você está imaginando. Não é uma cura física. Eu vou orar pelas pessoas que estão quebradas, que estão machucadas, que estão arrebentadas, que estão como aquela criança escondida debaixo do cobertor, que não sabe como sair da encrenca em que se colocou. A ouvir a voz do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e deixar Ele junto com você reconstruírem a tua vida. Jesus hoje quer construir a tua vida de novo. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo do teu lugar e vem para cá, porque eu quero orar com você. Vem para cá, está quebrado, machucado, arrebentado, cheio de caquinho, arrependido, precisando da graça de Deus. Então Jesus está falando com você. Você ouviu a voz do Espírito? Uma sementezinha de esperança foi lançada pelo Espírito de Deus no teu coração. Então vem para cá, porque hoje é o dia que o Senhor quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Chega de dar desculpas, chega de olhar para a pessoa do lado e dizer, olha, se fulano, se beltrano, se ciclano, chega, olha para cima, olha para você mesmo, olha para a graça que o Todo-Poderoso quer fazer e quer realizar na tua vida. Traz os caquinhos na mão, porque o Deus Todo-Poderoso que faz o imponderável é aquele que vai tocar a tua vida hoje. Faz aquilo que você não pode imaginar, Ele vai fazer na tua vida. Vem trazendo 2 sentimentos na alma, arrependimento e fé, só isso, mais nada. E deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. O Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, filho, vem agora em nome de Jesus, vem para cá, filha, em nome de Jesus, desce lá da galeria agora, em nome de Jesus, que esse espaço e essas escadas não atrapalhem você, vem em nome de Jesus, vem, deixa Deus hoje fazer algo novo. Você precisa ser liberto de alguma coisa? Você precisa ser liberto de alguma coisa? Você precisa ser liberto de alguma coisa. Hoje Jesus quer te libertar. Hoje Jesus quer te libertar. Mas para de dizer que você não precisa. Reconhece quem você é. Reconhece quem você é. E deixa Deus te acolher hoje. Só isso. Deixa Deus te acolher hoje. O Espírito de Deus está aqui, está falando ao seu coração. Esse é o momento mais importante. É o momento que a gente responde à voz do Espírito Santo. Então, se Deus está falando com você, vem para cá, filho, vem para cá. Vem para cá. Hoje é dia de milagre na tua vida. Hoje é dia de milagre na tua vida. É dia que você vai contar a tua história para aquele que é todo poderoso e pode transformar, mexer na tua alma. Então venha. E olha, quando você sair daqui,
Não adianta dizer outra vez: o diabo me enganou, ou a mulher que o Senhor me deu fez isso para mim. Porque você que está tomando decisões hoje e agora na tua vida. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem já, em nome de Jesus. Vem, e deixa Ele fazer a obra que Ele tem que fazer na tua vida hoje. Eu queria orar com esse povo que está aqui. Eu sempre convido pessoas para orarem junto, porque lembra daquele menino dentro na cama, com a cabeça coberta? Aquela mão que entrou por dentro da coberta, que sentiu que estava suando ali, era do papai. Mas aquele toque foi muito importante para aquela criança. E na nossa vida é assim. Então eu queria convidar alguns irmãos para virem aqui dar um abraço. Você não vai falar nada, só vem aqui e abraça cada pessoa que está aqui. Vem aqui e abraça, só isso. Chega junto, só isso. Chega junto e abraça. E eu queria que cada um aqui recebesse um abraço de alguém, só isso. Venham aqui, vários irmãos, eu preciso de várias pessoas, homens, mulheres, jovens, venham aqui ajudar. Chega perto da pessoa que está aqui. Alguns estão chorando, alguns sabem, Deus está falando ao coração deles. Você não vai falar nada, você só vai abraçar agora, só vai abraçar, só isso. Você vai estar dizendo: estou junto aqui, nós somos família de Deus, só isso. Abraça. Tem várias pessoas sozinhas aqui no meio, bem aqui no meio. Vem aqui abraçar alguém aqui, ó. Uma senhora está sozinha aqui, esse jovem está sozinho aqui, esse outro jovem aqui, essa jovenzinha está aqui, esse menino aqui está sozinho, aquele senhor está ali, aquela mamãe está sozinha ali com uma criança, ali atrás um senhor ali de cabelos brancos já, ali do lado. Chega junto, só abraça, não fala nada, só abraça. A gente vai falar com Deus agora, mas eu queria que todos recebessem um abraço aqui agora. Quem está sozinho, só acena com a minha mão. Ninguém chegou perto de você, acena com a sua mão assim, para ver. Olha, tem um senhor com a mão levantada bem aqui na primeira escada. Se alguém puder chegar pertinho dele ali. Isso, esse jovem está chegando, ele vai lá, chega bem pertinho dele. Tem idade para ser seu filho, Senhor, mas ele vai te dar um abraço agora. Eu acho que você precisava de um abraço de um filho. Era isso que está acontecendo aqui agora. Aleluia. Tem alguém sozinho aqui? Ninguém? Tem um senhor ali sozinho do meu lado direito ali, ó. Eu queria que alguém fosse dar um abraço nele. Vai lá, dá um abraço. Mais duas pessoas ali que pudessem me ajudar. Mais uma moça aqui, está sozinha. Gente, levanta em nome de Jesus, vamos trabalhar para a glória de Deus. Vem aqui dar um abraço. Só isso, dá um abraço ali, aquele senhor que está ali, ó. Essa jovem que está aqui, ali na minha direita, bem aqui na minha direita. Aqui. Eu queria um homem que pudesse ajudar ali, ó, bem ali. E aqui tem mais um outro senhor que precisa desse seu abraço. Isso. Quem mais está sozinho? Me ajuda, mostra para mim se tem alguém sozinho aqui. Que está com a filhinha aqui, com essa criança aqui. Quem vai chegar pertinho dela aqui? Mais um homem aqui. Aqui na frente um rapaz, aqui tem um jovenzinho aqui. Quem pode vir? Está vendo um jovenzinho? Pede licença, eu sei que está difícil, mas vem. Vem para cá. Isso. Bem aqui, ó. Aqui. Sabe, eu sei que toma tempo, mas gente, é tão importante a gente saber que não está sozinho numa hora dessa. Você já passou por um tempo de luta muito intenso? Chega alguém, é como se Deus estivesse chegando e abraçando a gente. É isso que está acontecendo aqui. O povo de Deus está aqui. Esqueci de alguém? Não deixa eu esquecer ninguém, por favor, me ajuda. Eu quero que todos tenham um abraço. Agora, querido, você vai orar. Não é a pessoa que está do teu lado que vai orar, só você. Você vai contar a tua história para Jesus. O que está acontecendo na tua vida? E olha, Ele só quer duas coisas: arrependimento. Senhor, eu estou triste e não quero continuar na situação que eu estou. Fala isso para Jesus e conta a tua história para Ele. Conta o que está acontecendo, o que foi, o que aconteceu, de que jeito foi.
conta, é dia de cura. Jesus vai curar você hoje aqui. Agora, você vai dizer para Ele: Jesus, o Senhor é o único que pode mudar a minha história. E o que eu vim buscar não é um pastor, não é uma igreja, não é um ritual. Eu vim buscar aquele que pode mudar a minha história. Jesus, entra no meu coração e começa a restaurar a minha vida, porque eu não consigo. Me ajuda. Agora eu vou orar por você, tá? Senhor Jesus, estende a tua mão de poder agora. Abre as janelas dos céus. E nessa hora, Senhor, eu quero te pedir: derrama sobre esses teus filhinhos amor, misericórdia, graça. Senhor, se for possível, eu sei que eu vou pedir para o Senhor, parece uma tolice, mas Senhor, que eles pudessem sentir o amor, a misericórdia e a graça, como se fosse uma enxurrada, que molhasse o seu corpo, molhasse a sua alma, e que tivesse subindo sobre eles, Senhor, inundando a vida deles com a água da vida. Ai Jesus, eu quero te pedir que nessa hora, toda mancha, toda sujeira, todo pecado, tudo que envergonha a alma, seja lavado no precioso sangue de Jesus, e que nesse instante o acusador dessas almas se cale, porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, purifica de todo pecado. E que nesta hora, Senhor, o Espírito Santo de Deus se derrame sobre eles e cele o coração deles, e que o Espírito de Deus testifique ao coração, ao espírito deles: você é meu filho amado, eu o tenho na palma da minha mão, e ninguém vai arrebatar você daqui, porque eu sou o teu Deus, o teu Senhor e o teu Salvador. Senhor, eles chegaram todos quebradinhos, todos arrebentadinhos, Senhor. E lá dentro da alma, quando a gente chega assim nessa condição de quebrado e arrebentado, a gente diz: não tem jeito. Às vezes a gente pensa até em bobagem. E eu quero te pedir que nessa hora o Senhor comece uma obra nova de restauração. Que o Senhor junte os caquinhos, que o Senhor junte os caquinhos, e que o milagre do Senhor aconteça na vida desses teus filhos, e que esse seja tempo de salvação, de transformação e de bênção. Põe a tua mão de poder, Senhor, agora, põe a tua mão de poder, e que, Senhor, eles olhando para cima, para o autor e consumador da sua fé, Jesus, possam sair daqui da cabeça erguida, sabendo que o Senhor é por eles. Eles continuam pecadores, mas o Senhor vai ajudá-los, como aquele pai pegou a bolinha branca e foi devolver junto com o seu filho. Que o Senhor esteja com eles, e que eles se sintam abençoados pelo Senhor. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Agora fica de pé, fica de pé. Esse irmão que está do teu lado, que veio te abraçar, ele vai fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa que você gostaria que eu orasse por você? E você pode dizer uma coisa, e ele vai orar por você agora, tá? E nós vamos todos ficar de pé enquanto eles estão orando. E você já sabe o que eu vou pedir para você cantar, não sabe? Já sabe? Aleluia. Sabe por quê? Porque louvado seja o Deus que toca a nossa vida, que restaura a nossa alma. Louvado seja o Deus que junta os caquinhos da minha história e dá um novo rumo. Louvado seja Deus
que ouve o meu clamor e tem misericórdia de mim. É isso que quer dizer aleluia. Louvado seja Deus. Então, enquanto você está orando, o povo de Deus está cantando aleluia, aleluia, e os anjos de Deus estão cantando com a gente aleluia. E quando você sair daqui, saiba, o Senhor vai sair com você para os enfrentamentos da vida. Ele é por você. Canta conosco, querido. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia, santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, tu és santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Querido, olha, o Espírito de Deus está me incomodando, eu vou falar isso para você. Tem gente que está pensando assim aqui: será que isso é verdade? Será que é possível? Eu não consigo acreditar. Quantos aqui que estão aqui hoje, um dia foram dependentes de alguma coisa e Jesus já libertou a sua vida? Levanta bem alto a sua mão, quero que você diga para Jesus, para a glória de Deus. Levanta alto. Quantos que estão aqui chegaram na presença de Deus todo quebradinho, moidinho, que achava que não tinha jeito, e Jesus está transformando a sua vida? Levanta bem alto a sua mão. Querido, se você está pensando isso, quero que Deus me mandou dizer para você: é verdade, e pode acontecer na tua vida, porque esse é o Deus vivo, todo-poderoso, Senhor, Salvador, único Salvador. Eu preciso de Jesus, e você também. Dá a mão para quem está perto de você agora, e olha, saiu feio para chuchu esse aleluia. Tá feio demais, não pareciam vocês cantando, tá? Olha,
O Eduardo da Silvana trouxeram alguns CDs, estão lá fora depois, você pode adquirir. Eles têm um ministério lindo. Tem vários dos CDs dele, gosto demais deles, da música deles, então você pode abençoar a vida deles também. Mas agora você vai cantar esse aleluia para valer, né? Tá? E essa vai ser a nossa última música, e com essa música a gente termina o culto, tá bom? Adora o Senhor de todo o seu coração. E lembra, se você já foi transformado por Jesus, você tem por que adorá-lo. Só não adora a Deus aquele que não experimentou o gostinho da transformação. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Seja o Senhor, amém? Aleluia, amém. Graças ao Senhor Jesus. Querido, vai na graça do Senhor, que a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor se renove sobre a sua vida essa semana. Não sai daqui sem dar um abraço em alguém, não sai daqui